Olá, queridos alunos. Vamos agora para a nossa quarta aula, que é trabalhando a afinação. Nós vamos desenvolver o ouvido musical e a capacidade da afinação. Aprender a ouvir e reproduzir notas corretamente. Vamos também falar sobre um assunto bem legal, que é a voz de cabeça e voz de peito. Esse assunto é bem polêmico e é um assunto fundamental para você que está aprendendo o canto. É um assunto fundamental para você aprender e chegou o momento. Vamos à introdução ao conceito de afinação. A afinação, então, é a capacidade de cantar ou tocar uma nota musical na frequência correta. Quem tiver aí um teclado, um instrumento musical, basicamente significa, um exemplo no teclado, né? Tocar a nota no teclado, você ouvir aquela nota e você reproduzir ela. Você reproduzir ela com a sua voz. Tá? Isso aí é basicamente a melhor forma de você entender o que é a afinação. É você estar cantando exatamente aquela nota que está sendo dada. Tá? Para um cantor, estar afinado significa que a sua voz está alinhada, foi o que eu acabei de dizer, à tonalidade correta da música. Uma boa afinação depende de 3 fatores. Vamos falar sobre eles. A percepção auditiva, a habilidade de reconhecer notas e tons. Ou seja, percepção, você perceber, né? Você reconhecer aquela nota, aquele tom. Memória musical, a capacidade de lembrar padrões melódicos e reproduzi-los corretamente. Isso é muito importante. Percepção e memória. Terceiro ponto, controle vocal. Uso preciso das pregas vocais para produzir notas na altura correta. Então, são três coisas aí fundamentais, principais, para você desenvolver a boa afinação. A percepção, memória e controle. Então, é muito importante você entender que isso aqui não é fácil. Isso aqui só vai ser com treino. Não adianta, um exemplo, eu vou falar de mim. Quando eu iniciei a cantar já tinha mais de 15 anos, né? Muitos pensam que eu canto desde o berço e tal. Não foi assim. Com mais de 15 anos, já eu gostava de ver as pessoas cantando. Eu pedia a Deus, quero cantar assim. Ai, que legal, quero cantar. Eu pedia a Deus, só que, ao mesmo tempo que eu pedia a Deus, eu fiz a minha parte, que eu fui estudar. Fui estudar canto, fui estudar teclado, né? Muito interessante. Acho que eu já falei em outras aulas aqui que quem, né, quer estudar canto também estude um instrumento, acho muito legal. Então eu fui estudar canto, fui estudar teclado e eu fui ali desenvolvendo essa questão da afinação, a percepção, a memória, o controle vocal. Logo após, mais ou menos com uns 19 ou 20 anos de idade, no máximo, eu entrei para um coral. Isso mudou minha vida em relação à música, né? Num coral você se educa, você educa a sua voz. Então foi muito interessante iniciar aí. Eu tava aprendendo ainda, né? Eu tava aprendendo, acho que eu nem divisão de voz eu sabia direito. Mas eu entrei para esse coral com a cara e com a coragem, com a vontade de aprender mais e mais. E ali eu aprendi essa parte do controle vocal, foi no coral. Então é muito interessante você entender que a afinação é esse conjunto de coisas, tá? E a afinação é quando a pessoa fala assim, fulano canta tão afinado, é porque ele vai ali direitinho nas notas. Gente, não significa cantar absurdamente igual aquelas mulheres do Fat Family, igual aquelas mulheres americanas, e muitos brasileiros também, né? Só que muitas pessoas pensam que cantar bem é ter, né, aquele tipo de voz americanizada. Não é isso, gente. Cantar bem é você não cantar, no mínimo, mal. Se você não cantar mal, tá tudo certo, né? Ou seja, você precisa cantar afinado, você precisa cantar no tom, sabe? Isso já é ótimo, isso já é excelente. Deus já está recebendo aquele louvor. A partir do momento que você canta afinado, sabe? A gente vai falar aí na próxima etapa dos cursos, que é sobre louvor e adoração. Sobre a questão, né, da gente dar o nosso melhor, porque quando a gente se dispõe a ensaiar algo para cantar na igreja, não é pra gente, não é pra gente, é pra adorar, pra glorificar o nome do Senhor. Então a gente precisa estar no mínimo afinado, no mínimo, gente, entenda isso. Vamos partir para a próxima aqui. Afinar requer treino. É um processo e você pode treinar e aprimorar com a prática. Vamos falar agora de algumas técnicas para melhorar a percepção auditiva. Cantar com referência, ou seja, usar um instrumento, um piano, teclado, ou um aplicativo, né, de afinação, aí tem como baixar app e você vai conseguir treinar. Só que muito interessante você treinar com o instrumento, seria mais ideal. Então, tocar uma nota e tentar reproduzi-la com a voz. Os aplicativos, para quem está começando, é legal, porque às vezes a pessoa ainda não tem nem aquela percepção de saber se o que ela está fazendo está batendo com o que é o correto. Então, os aplicativos eles vão ajudar bastante quem está começando. Depois de um tempo, você mesmo já consegue identificar. Fechar os olhos e tentar sentir a vibração da nota no corpo, bem legal. Treino de escuta, ou seja, ouvir atentamente músicas simples e tentar cantar junto. Então, às vezes a gente está começando, né? Eu digo por mim, como eu falei, quando eu comecei,
Eu via músicas muito complexas, eu queria já cantar aquelas músicas, mas eu ainda não estava naquele nível. Então você precisa, principalmente você que está iniciando, esse curso chama-se Canto do Zero, então creio que a maioria que está iniciando. Então você precisa iniciar com músicas simples, tentar cantar junto, depois você sobe de nível, né? Foque em cada nota e perceba se a sua voz está acompanhando corretamente a melodia. Técnicas para melhorar a percepção auditiva. Exercícios de saltos melódicos. Eu vou deixar alguns exercícios aqui embaixo na descrição, tá? Porque para que vocês consigam treinar, vou deixar aí exercícios adequados para quem está iniciando. Então, cantar com notas consecutivas, como Dó, Ré, Mi, e depois pular do Dó para o Fá, depois vocês vão entender um pouco melhor, tá? Porque quando você dá esse salto, ou seja, do Dó para o Fá, você pulou o Ré, e aí você está treinando seu ouvido, porque tem muitas músicas que são assim, né? Aí depois você já vai pro Lá, enfim, por isso que eu disse que é muito bom vocês dar uma estudada aí no instrumento, o teclado é muito bom, né? E esse salto que você dá, você treina a sua percepção auditiva. E também treina aquela questão da memória que a gente falou no começo, né? Já vai ajudar a melhorar, então. 5. Vocalizes com escalas. Praticar escalas ascendente e descendente, usando vogais como A, O, E. Eu tenho, como eu te falei, uns exercícios eu vou deixar aqui embaixo. Aí quando você clicar nos outros vídeos que eu vou deixar, você vai entender. Ah, tá, era isso que ela tava falando, de A, O. Tá bom? Eu vou deixar alguns exercícios aqui para você treinar e eu creio que você vai ter muita evolução. E esse treino não é uma semana, depois só na outra, não. Tem que ser diariamente. Para você que está iniciando, tem que ser diariamente, na verdade. Na verdade, a maioria dos cantores que estão sempre aí na ativa, Ministério de Louvor, coral, o treino é diário, nem que seja 5 minutinhos. É muito bom você estar treinando, fazendo vocalizes. Isso é muito legal, porque você vai afinando cada dia mais seu ouvido. Voz de cabeça, voz de peito. Então, nós vamos agora conhecer a parte teórica, né, a diferença entre a voz de cabeça e a voz de peito. A voz de cabeça é o registro usado para cantar notas agudas, tá? Quando a gente fala agudo, em outras palavras, é a mesma coisa dizer que a voz fina, a voz mais afinada. Notas agudas de forma suave. Igual um gato miando, sabe? Eu sempre falo que tá até escrito errado aqui, mas deu pra entender, né? Que é o miado do gato. Fica mais fácil de gravar, de você gravar. Né? Já ensaiei coral, já ensaiei Ministério de Louvor e eu sempre que eu falo isso, as pessoas entendem aquele miau. Isso é a voz de cabeça, né? Miau! Então, quando você está cantando uma música que tem a necessidade de você trazer essa suavidade, porque você está ali cantando com a sua voz de cabeça. Já a voz de peito é um registro de potência, uma voz mais densa, mais encorpada, como estou falando agora aqui, uma voz mais encorpada, uma voz mais firme, é quando você canta com a sua voz mais densa, mais encorpada, é a voz de peito. E aquela voz fininha, o miau, aí já é a voz de cabeça. Muito simples na teoria, na prática requer muito controle. Então, tem músicas, por exemplo, que você começa a mesma frase, você começa com a voz de peito e você já tem que transferir para a voz de cabeça para trazer a suavidade. Então, vamos lá, voz de cabeça e falsete, porque existe também essa questão, mas tem que falar voz de cabeça ou tem que falar falsete, né? Então, deixei aqui essa observação. Se as notas agudas estão intimamente ligadas à voz de cabeça, as notas agudas a gente estava falando que é a mesma coisa que falar aquela voz fina, voz de gatinho, né? Então, as notas agudas estão intimamente ligadas à voz de cabeça. Qual a diferença desse registro para o falsete? Antigamente, o falsete era atribuído a homens que tentavam entoar notas agudas, gerando um som semelhante ao percebido nas vozes femininas. Então, por essa razão, era considerado uma voz falsa. Hoje, define-se o falsete como uma voz aguda, soprosa e com um volume reduzido, gerada por pregas vocais muito abertas durante a emissão. Tanto homens quanto mulheres podem reproduzi-lo. Já a voz de cabeça é aguda, firme e sem soprosidade, com pregas vocais mais aduzidas, ou seja, pregas vocais mais fechadas. Então você entendeu de onde sai esse termo falsete? É porque homens reproduziam, né, tentavam fazer, e aí, como eram homens, não era considerada aquela veracidade, digamos assim, ou seja, era como se fosse uma voz falsa, né? E aí foi ficando essa expressão, falsete, né? E aí foi ficando. E como quando um homem faz soa diferente de qualquer maneira por ser um homem, então as mulheres conseguiram reproduzir, né, esse falsete. E aí soa um pouco diferente. Mas no geral, para você que está aprendendo, é muito interessante você nem se prender tanto a esses pequenos detalhes. Você já entendeu aqui no geral a teoria disso. E agora basta você aplicar, né? Se você for mulher, você vai dizer voz de cabeça. Se você for homem, você vai dizer falsete.
E tá tudo certo. O importante é você aprender a aplicar esse controle de estar fazendo a voz de peito e ter que transitar para voz de cabeça, às vezes até na mesma frase. Então é muito interessante você fazer sempre esse exercício aí para que você consiga fazer essa transição. Eu deixo agora essas duas dicas finais, que são exercícios, na verdade, para você treinar aí a voz de cabeça, tá? Aí eu havia falado sobre o treino, né, dessa transição. E aí, o segundo, glissando, ele treina um pouco mais essa transição. Mas o primeiro é para você entender mais um exemplo, né? Imagine que você tenha acabado de ganhar na Mega Sena, diga yupi, yupi, bem firme, em uma nota aguda, como se estivesse comemorando. Então, esse yupi, numa uma voz firme, claro, isso é a voz de cabeça. Então, é mais um exemplo. Eu havia falado há uns minutos atrás sobre a voz de gatinho, né? Então, esse yupi também é. E aí, o glissando, que é o segundo exercício, glissar é sair de uma nota a outra sem interrupções. É como se você estivesse escorregando, né? Mas como assim? Por exemplo, o som de uma sirene. Como que é a sirene? Ion, ion, ion. A gente não para trocar a nota, né? Então a gente sai de uma nota para outra deslizando. Ion, ion. A gente desliza, né? Escorrega para uma outra nota. Então fazer isso diariamente, do grave para o agudo, utilizando também vogais, é muito legal. Então aqui são dois exercícios para você. O yupi, né? Tá sempre comemorando aí. Vai que de fato você ganha uma bolada aí e comemora de verdade. Enfim. E aí o segundo é o glissando, né? Que é esse escorregar. Então você sai por aí fazendo aí essa sirene, vai fazendo seu exercício aí, porque exercitar todos os dias é um diferencial muito grande. É comum aqui no segundo exercício, né, no segundo caso aqui, quebrar, né, a nota sair desafinada ou um som se tornar desagradável a quem está ouvindo. Por isso esse exercício ajuda a solucionar a quebra de registro, ou seja, a passagem brusca entre voz de peito e voz de cabeça. Né? Aquele treino que eu passei a aula toda falando, que é muito importante aí realizar esse treino para que isso não aconteça, essa quebra não aconteça, por exemplo, em meio a uma apresentação. Dicas finais. Grave sua voz cantando e compare com a outra música original para você perceber onde você pode melhorar. Não force a sua voz para atingir notas que não estão confortáveis. Pratique com paciência e divirta-se no processo de aprendizado, isso é muito importante. Utilize um piano ou um aplicativo de afinação. Então, essas dicas finais da aula de hoje, eu espero você na próxima aula.